tarde a todas e a todos. É com imenso prazer que vos recebemos aqui hoje para o seminário das múltiplas discriminações. Agradeço, pois, a presença de todos e todas neste seminário do projeto Memória e Feminismos Múltiplas Discriminações, um projeto desenvolvido pela UMAR e com o apoio da pequena subvenção da SIC. Uma das áreas cruciais da UMAR é, sem dúvida, o trabalho da memória, o resgate das histórias de vida das mulheres no nosso país. Numa sociedade onde impera o descartável, a preservação da memória assume-se como um ato de resistência. Dar visibilidade aos cotidianos das mulheres, seus percursos, é um dos contributos do projeto Memória e Feminismos para a história das mulheres em Portugal. Não há igualdade de género, nem feminismos sem memória histórica das mulheres e, sobretudo, daquelas que enfrentam estereótipos e preconceitos sociais. São mulheres que, sobrevivendo numa sociedade patriarcal, ainda assim conseguem a sua emancipação. Como feministas que somos, temos o dever de as apoiar, mas é um apoio sem atitudes paternalistas, que não pretende falar em nome delas, não pretende falar em nome destas mulheres, mas pretende sim escutá-las, dar-lhes a voz. É neste contexto que as múltiplas discriminações se apresentam, não através de recolhas de histórias de vida de mulheres, mas através de um ciclo de tertúlias onde ouvimos representantes de mulheres lésbicas e trans, mulheres imigrantes, mulheres ciganas e trabalhadoras do sexo. Neste ciclo, aqui patenteado, teve-se em conta uma opção interseccional para a elaboração de cada painel. Deste modo, na tertúlia sobre as mulheres lésbicas e trans, tivemos mulheres que sofreram discriminações por serem negras, o mesmo se passando quando tivemos entre nós mulheres imigrantes. As discriminações de género cruzam-se com as orientações e identidade sexual. Com que as que têm origem na raça, etnia e ainda com as discriminações que pesam sobre as mulheres que prestam serviços sexuais, que também são trans e imigrantes. Será de certo difícil no painel sobre os testemunhos, em que algumas destas mulheres que vão falar, transmitir toda a riqueza das tertúlias realizadas, em especial porque se criou um ambiente de confiança em que todas se sentiram à vontade para exprimir os seus sentires e quando nos seus cotidianos são atingidas por situações de discriminação muito difíceis de enfrentar. A UMAR considera que a experiência que teve com estas tertúlias foi demasiado importante para parar por aqui. Por isso, queremos dar continuidade a este trabalho, avançando por outros grupos de mulheres com diversidades funcionais, trabalhadoras domésticas, mulheres das zonas do interior do país e mulheres negras e afrodescendentes. Por isso, o nosso trabalho em torno de memórias e feminismos vai ficar enriquecido com esta nova fase do novo projeto. Creio poder dizer que no nosso país não existe outra organização feminista que trabalhe as questões da memória das mulheres como temos vindo a fazer desde 2013. São 5 anos de trabalho intenso, com a participação de voluntários da UMAR de várias regiões deste país. Sabemos que nem sempre este trabalho é devidamente valorizado, até pelas instituições. Mas temos a certeza que o registro da memória destas mulheres é essencial para a investigação feminista e não só. Este trabalho constitui uma base de sustentabilidade para a incorporação nos direitos alcançados e alcançar as vozes das mulheres de diversas classes sociais, etnias, raças, orientação e identidades sexuais, diversidades funcionais e regiões de origem. Muito obrigada a todas por aqueles que têm tornado possível este nosso trabalho. Agora tenho um aviso à navegação. Porque é que no programa tinha o segundo painel vai ser alterado para o terceiro painel. Uma vez que uma investigadora que deveria falar está presa num comboio
que teve um acidente e, bom, não sabemos a que horas é que chega, portanto, há o segundo painel, portanto, vai ser alterado para o terceiro. Pronto, e vamos agora dar continuidade a esta sessão de abertura com a senhora secretária, não, com a Presidente da UMAR, com a nossa Presidente da UMAR, Maria José Magalhães. Não é preciso o microfone, pois não, toda a gente ouve bem. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu tenho um imenso prazer, tenho dito e partilhado com a Teresa e com muitas outras pessoas da UMAR e fora da UMAR, de estar aqui num seminário que é um seminário sobre memórias e físicos. A Teresa já o disse, mas eu não gostaria de deixar de insistir na importância deste trabalho. Começava por agradecer à Sra. Secretária de Estado, a Sra. Doutora Rosa Monteiro, por estar aqui num sábado à tarde, no dia de São João, portanto, agradecer a sua presença, a sua frescura e, enfim, o contributo que com certeza irá dar a este seminário. Agradecer também a este projeto, Memórias, eu digo sempre no plural, aqui eu me digo plurais e singulares, Memórias e Feminismos, é singular para ti, pronto, está certo, Manela, mas eu, enfim, o nome do projeto é Memória e Feminismos, pronto, mas eu gosto de dizer Memória e Feminismos, e agradecer então à Teresa Salles, que é a coordenadora deste projeto, mas agradecer sobretudo ao UMAR pela riqueza das experiências e pela interpelação, pelas interpelações que este projeto nos tem feito desde o seu início, que já tem vários anos, não é? Portanto, desde 2012, não é? 2012, exatamente. Que tem percorrido o território nacional, do norte a sul, de leste a oeste, incluindo as ilhas, que tem hoje um acervo fantástico em termos de narrativas, testemunhos de experiências e subjetividades de mulheres diferentemente posicionadas e que continua no seu trabalho de acrescentar e articular testemunhos, experiências, opiniões, vozes, vidas, subjetividades de mulheres da heterogeneidade que compõe o grupo social Mulheres. Eu propus-me a mim mesma, nesta sessão de abertura, falar mesmo o menos possível, porque eu puseram-me a intervir também num painel. Portanto, não quero dizer agora aquilo que eu pretendo dizer a seguir, portanto, senão vou-me repetir e o painel de abertura não seria tempo. Mas terminar desejando a todas um seminário excelente, também fazendo votos que estes últimos testemunhos fiquem registados de alguma maneira, para além do vídeo também registados no acervo, enfim, possível. Hoje, com as novas tecnologias, talvez seja possível, já que o projeto, neste momento, não tem financiamento suficiente para a publicação destes testemunhos. E a sua continuação, que a Teresa também já enunciou, e não ficará por aí, com certeza. Terminar dizendo que para nós, para o UMAR, para o ativismo, para a intervenção, para pensar o sujeito político feminista num país como Portugal, este trabalho é fundamental e tem sido fundamental. É um trabalho de ouvir as mulheres, de ouvir as pessoas nos seus próprios termos, na primeira pessoa, no sentido de que o feminismo foi um movimento social que trouxe a pessoa como centro do movimento social e da transformação, não só, mas também, mas a questão da pessoa também, nas suas condições de vida, nas suas circunstâncias de vida, mas ouvindo-as nos seus próprios termos e na primeira pessoa. Claro que a intervenção não ficará por aí e o pensar, a estratégia de como podemos mudar e como podemos lutar contra as discriminações, contra a exploração, contra a opressão, não chega a ouvirmos as experiências individuais e as subjetividades individuais. É necessário também fazer este trabalho que o UMAR também tem feito, de articular, de refletir, de cruzar, de espiralar, fazer espiral, não é? Portanto, não fazer círculos, não fechar, mas circulando no sentido de abertura, no sentido da espiral, de abrir possibilidades, de abrir pensamento e de abrir
ideias para a ação e para a intervenção. Isso é que nos parece fundamental e eu agradeço, até parece mal eu como Presidente dizer isto, mas sinceramente sinto-me aqui que o meu contributo é um contributo muito pequeno num mar ou nos rios de contributo, nos riachos, numas ribanceiras, de todos os contributos que há ali, numas avalanches, às vezes, exatamente, às vezes são tsunamis, não é? Outras de tsunamis, aqui estas metáforas aquáticas ou oceânicas, neste momento também, que é um momento muito importante, quer no feminismo, se estamos ou não estamos a entrar numa terceira vaga, se estamos a sair da segunda, enfim, como é que pensamos a construção de um sujeito político feminista, capaz de fazer o feminismo da agenda, capaz de marcar a agenda política, capaz de cavar ou descavar um caminho para a transformação das relações sociais, e para o qual é preciso novo pensamento, é preciso nova percepção do que é hoje a sociedade e o que são hoje os mecanismos e os eixos da opressão sobre as mulheres e sobre as pessoas que de uma forma ou de outra se situam nos lugares subalternizados e que são alvo de discriminação, exploração, opressão, como já disse. E por isso o meu agradecimento profundo ao mar e a toda a gente que aqui está e todas as pessoas e as humoristas que têm contribuído para este projeto, mas também para esta grande, embora pequena, extraordinária Associação de Mulheres Feministas. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu sei que o apelo do mar e da praia para todas é bom e depois de um inverno tão rigoroso não nos larga, mas prefiro estar aqui, honestamente, porque este é um espaço de debate e também é um espaço de celebração e de reforço da nossa própria capacidade conjunta de trazermos para a agenda e de materializarmos preocupações que são de todas e de todos, mas que são essencialmente preocupações realmente das mulheres, preocupações feministas. Quero obviamente saudar, cumprimentar, felicitar a Presidente da UMAR e na sua pessoa, todas as pessoas que são associadas, que são amigas deste grande movimento que é o UMAR, não só pela sua história, mas também e quase essencialmente pela ver-se cantora. Cantora assim que eu faço. Pensava sempre a cantar. Mas não sei. Ok. Peço desculpa. Como eu estava a dizer, este grande movimento, esta grande associação que é o MAR, pela sua história e daí também a importância deste projeto das memórias ou da memória. A memória há várias vozes, que integra também a diversidade. Conheço alguns trabalhos que foram feitos neste âmbito e são fantásticos, porque também trazem e dão voz a mulheres, algumas delas que se calhar nem se assumiam feministas. Estou a lembrar-me do trabalho feito também em Viseu, que acompanhei tão de perto. E, portanto, felicitar pelo trazer destas vozes, por esta memória, porque sem memória, como disse a Teresa, não há feminismos, não há movimento. E sem movimento não há transformação, que é isso que pretendemos. Cumprimentar a Maria José e a sua pessoa, todas as que aqui estão e as que não estão, a Teresa Salles por este projeto. Sabemos que os projetos podem ter muitos financiamentos, mas se não tiverem pessoas fantásticas, motivadas, mobilizadas para os desenvolver da melhor forma, nem sempre chegam onde deveríamos chegar e onde é esperado chegar. E, portanto, felicitar toda a equipa, cumprimentar também todas e todos de uma forma muito geral, as pessoas que hoje vão participar, as pessoas que participaram nas tertúlias, umas que hoje estão, outras que não podem estar. Este trabalho de tertúlias sobre a interseccionalidade é muito importante.
porque ele traz realmente novas vozes, traz a diversidade deste coletivo, durante tanto tempo demasiado homogeneizado, que são, no fundo, as mulheres. E é bom falar, neste caso, sim, em absoluto, no plural. E eu, até a propósito de uma greve que houve aqui muito recentemente, queria-vos contar e falar de um caso numa área que me tem preocupado e que quero, entre este ano e o próximo, trazer para a agenda, e que são, de facto, as trabalhadoras domésticas. Que é o caso da Maria, que é uma mulher negra, originária da Guiné-Bissau, e que era professora no seu país, era professora numa escola secundária, país que deixou, e em Portugal começou, de facto, por trabalhar como empregada interna, em casa de uma família que, no fundo, contava com a sua disponibilidade total dia e noite e dia. E com a ajuda de uma tia, a Maria conseguiu abandonar, portanto, e deixar esse trabalho permanente, e foi contratada à hora para uma outra casa. Diziam que era só no início para limpar e para passar a ferro, mas cedo as tarefas aumentavam, enquanto o horário de trabalho e o pagamento não mudavam. Quase que uma lógica de que Maria devia ser generosa e agradecer a oportunidade que tinha e ser um elemento da família, embora mal pago. Nunca nenhum patrão lhe fez um contrato de trabalho nem descontos para a Segurança Social. Só conseguiu autorização de residência numa situação de regularização extraordinária criada numa determinada altura. Em várias das casas onde tem trabalhado, o seu trabalho e a sua participação é o que permite às famílias de classe média que a empregam, obviamente, é o que lhe permite, no fundo, ter uma vida profissional e ter salários, nomeadamente às mulheres dessas mesmas famílias. Eu recordo aqui muito o trabalho de uma querida colega nossa, Alina Coelho, que fala muito desta quase quebra de solidariedade entre as mulheres, as patroas e as Marias criadas, que nem sempre se lembram da importância do seu contributo para que elas próprias possam ser mulheres emancipadas e profissionais, com uma vida profissional e social e às vezes até política intensa. E, portanto, embora a Maria trabalhe há mais de 20 anos no setor, o que me chamou aqui a atenção nesta história é que ela desconhecia que existe lei para o trabalho doméstico em Portugal. E ela dizia na entrevista, era muito importante haver uma lei e as pessoas saberem os seus direitos e os seus deveres. É este o ponto em que estamos. Por um lado, estas realidades estão ignoradas, estão deliberadamente muitas vezes ignoradas. Aqui a presença da interseccionalidade, das desigualdades, discriminações múltiplas, que são de classe, que são também, têm a ver com a origem étnica ou racial e com o facto de ser mulheres e toda a carga associada ou toda a atribuição que se faz àquilo que são trabalhos de mulheres, mas também esta iliteracia de direitos e esta ideia de que muitas destas mulheres estão sozinhas, de facto, aquilo que é a falta de apoio, a falta de consciência, a falta de, digamos, apoio quase que institucional e até de alguns movimentos e dos próprios sindicatos que durante muito tempo ignoraram esta realidade. Bom, haveria tantas outras histórias para contar, de mulheres dupla e triplamente discriminadas, porque contém em si vários eixos, as suas biografias, a sua própria identidade contém em si vários eixos que se cruzam, vários eixos de discriminação. Nós sabemos que a interseccionalidade, esta abordagem ou conceitos de discriminações e desigualdades múltiplas surgiu relativamente tarde ou mais tarde do que outros apelos feministas e outras orientações e abordagens feministas, mas ela nasce precisamente por esta invisibilidade da diversidade do sujeito coletivo mulheres, e nomeadamente nasce pela pena da Kimberly Crenshaw, e que conta uma história, porque é que ela criou o conceito de interseccionalidade, não é? Ela criou nos anos 80 a partir de um caso conhecido de uma mulher negra
que tinha sido discriminada no acesso ao trabalho. E, de facto, o Tribunal apurou que aceitou a justificação da empresa. A empresa dizia que contratava negros e que contratava mulheres, portanto não havia nenhuma discriminação. O que se verificou é que todos os negros contratados pela empresa eram homens e que todas as mulheres contratadas pela empresa eram brancas. Portanto, o que é que faltava? E há aqui realmente qualquer coisa, ou havia aqui qualquer coisa que faltava. E diz ela então que não havia nome para este problema, como que um vazio. E sabemos que quando não há nome para um problema, não conseguimos ver esse problema. E quando não conseguimos ver um problema, não conseguimos resolvê-lo. E bastam estas palavras para percebermos a importância desta abordagem, que no fundo faz a chamada de atenção fundamental para a questão da relação entre identidade e poder, ou entre identidades e poderes. E esta é uma lente cada vez mais importante, não só em termos de abordagem, daquilo que são, digamos, os paradigmas de análise, os paradigmas feministas de análise, mas também para a intervenção e para a definição de políticas. Obviamente que esta atenção vem-nos da evolução conceptual, daí também a importância da memória, de recuperarmos os trabalhos feministas e o pensamento feminista, mas também nos vem do trabalho das associações, das ONGs, das associações de mulheres e do trabalho com grupos específicos e diversos de mulheres que foram realmente também permitindo que estas diversas vozes emergissem e, portanto, cada vez mais suscitando um questionar, afinal, quem é que andamos a representar, que grupos de mulheres, a que grupos de mulheres tem sido dado voz, enquanto categorias ou classes oprimidas e, enfim, quais têm sido escutadas, quais temos representado. Isso foi e é uma evolução muito importante e muito positiva. Eu acho que aqui nós, em termos de associativismo e dos próprios movimentos, estamos em graus diferenciados ainda nesta consciência da necessidade de representar a diversidade, mas de facto é um movimento cada vez mais reconhecido, importante e significativo nos feminismos. Como estava a dizer, os próprios movimentos que representam os trabalhadores dificilmente e com alguma dificuldade foram incluindo esta diversidade. E esta diversidade é fundamental. E de hoje de manhã organizámos uma pequena reflexão em torno de um filme. Amanhã é o Dia Nacional da Pessoa Cigana e tivemos uma rapariga, uma jovem cigana, ativista, e uma jovem feminista não cigana a comentar e a refletir sobre as suas experiências e a forma como hoje se vêem como mulheres, quais são os sentimentos e as suas experiências de discriminação e como é que isso dialoga também nos seus próprios ativismos. E, portanto, esta é uma linha que cada vez mais temos de reforçar. E reforçámo-la, não quero ser muito longa nem exaustiva, mas já conhecem a nova Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, onde realmente uma das linhas transversais desta estratégia é precisamente a interseccionalidade, ou as desigualdades múltiplas, porque consideramos que isto é fundamental no desenho das políticas públicas, atender-se de forma evidente e explícita às diversidades das condições de vida e das situações de vida das mulheres dos vários grupos, diversidade etária também. As mulheres idosas têm sido muito pouco trazidas também para as próprias problematizações e análises. Ainda que há pouco tempo estava num painel onde se discutia as questões da violência contra as pessoas idosas. De facto, aquilo que nos dizem os dados é que também nas pessoas idosas, quando se fala de violência sobre as pessoas idosas, as mulheres idosas são as principais vítimas e, portanto, há aqui um jogo permanente que se tem de fazer, dando visibilidade
às problemáticas específicas de cada grupo de mulheres. Mas, de facto, a Estratégia Nacional assenta, quase que diria, nesta lógica, para além das parcerias, para além da territorialização, que são já mais comuns, e tem-se feito um percurso no nosso país em termos de políticas públicas para a igualdade e na sua materialização, no apoio, por exemplo, a projetos. Eu acho que esta vertente tem sido pouco salientada, mesmo no apoio à intervenção que fazem muitas organizações e os próprios programas que têm sido disponibilizados. E foi nesse sentido que nós também, quando desenhámos o novo financiamento que esperamos lançar muito em breve nova fase dos e-grants, um financiamento que é apoiado pela Noruega, Islândia e Liechtenstein, introduzimos várias possibilidades, vários subprogramas que visam precisamente atender esta diversidade e, portanto, apoiar programas que, seja a nível local, seja com outro âmbito mais amplo, mas concretizem muito os seus objetivos e as suas estratégias de intervenção e direcionem esses objetivos e estratégias para certos grupos de mulheres, especialmente os mais vulneráveis, mulheres idosas, mulheres ciganas, jovens ciganas, etc, etc. E, portanto, essa é uma aposta que fazemos e precisamos muito da energia, mas também do saber, porque isto são áreas robustas de saber, e de saber conceptual e saber técnico, saber como fazer. Contamos muito, como estava a dizer, com a capacidade da sociedade civil para concretizar bem estes nossos objetivos de política pública. E, portanto, vamos ter aí essas novidades, espero eu, dentro em breve. Temos também um olhar muito dirigido na estratégia, por exemplo, à problemática das crianças ciganas, em particular das raparigas e das mulheres, seja no domínio do emprego, seja no domínio da própria educação. E também integramos, por exemplo, no ACM, como critério de, digamos, acesso a certos apoios para o associativismo, cigano e não só, também o migrante, precisamente a promoção dos direitos das mulheres como pedra base de todos os projetos a candidatar, sejam eles projetos de intervenção direcionados a uma determinada problemática setorial, digamos assim, seja no próprio apoio ao associativismo. Temos também um olhar específico sobre necessidades, por exemplo, que introduzimos num programa do Governo, num programa que é o Encode, que é um programa para a inclusão digital, com medidas específicas e apoios específicos, por exemplo, para a inclusão digital das mulheres idosas, e espero lançar, se não em 2018 ainda, pelo menos em 2019, a elaboração do livro branco sobre o trabalho doméstico remunerado, precisamente para conhecermos melhor a realidade das trabalhadoras domésticas e perceber o que é fundamental e estratégico fazer-se para melhor garantir os seus direitos. Também ainda esta semana, e sempre nesta preocupação interseccional, tivemos a felicidade de poder inaugurar uma nova casa-abrigo. Não é felicidade inaugurar casas de abrigo, mas é bom termos respostas enquanto não conseguimos mudar o paradigma, mas que é destinada precisamente a mulheres com deficiência e, portanto, não existia essa resposta, e dentro em breve teremos também mais uma solução que apoia outro tipo específico de mulheres. Mas sabemos também que tudo isto não se faz sem uma forte aposta na formação e na capacitação profissionais para esta mesma diversidade, e para quando olham para grupos específicos ou para as mulheres em geral, saberem como fazer sem reificar estereótipos e sem reificar preconceitos. E sabemos que muitas vezes, com as melhores das intenções, estamos a prejudicar mais do que ajudar. E, portanto, este olhar tem de ser sedimentado no conhecimento das experiências e das situações concretas de vida das mulheres, e por isso estes projetos e a materialização, a disseminação de informação a partir deste tipo de projetos é muito, muito importante para nós e para
para este trabalho. Vamos, e assim espero, basta ver na nossa estratégia, como dizíamos, os seus 3 planos, temos uma forte aposta na formação, mesmo de públicos estratégicos, de profissionais nos vários sectores, e com esta perspectiva muito vincada e sempre apostando numa parceria muito sólida com as associações de mulheres e associações feministas, porque consideramos que elas têm o know-how necessário para este trabalho. Além de uma articulação fundamental e que consideramos cada vez mais bem sucedida entre a própria Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e outras entidades públicas que trabalham estas várias desigualdades, nomeadamente o Alto Comissariado para as Migrações. Por exemplo, na área da mutilação genital feminina estamos já com um grupo de trabalho a desenhar um projeto que considero que possa vir a ter grande impacto nas próprias comunidades, especialmente nas comunidades guineenses, nos bairros que temos aqui na zona da Grande Lisboa, em parceria estreita com a ARS e com profissionais que estão, portanto, no terreno, usando os nossos projetos de escolhas, que estão, digamos assim, nos bairros, que trabalham diretamente com as comunidades, para que este trabalho seja realmente mais eficaz e chegue onde deve chegar. Enfim, são um conjunto, como costumo dizer, de pequenos passos, mas que eu acho que podem vir a dar grandes resultados, porque penso que já passou o tempo de discutirmos e de pensarmos nas problemáticas das mulheres como um coletivo homogéneo e coeso. Não é nada disso, sabemos que a vida não é assim. São mais, obviamente, são mais as características de situação social e de condição social que nos aproximam, de facto, do que aquelas que nos dividem, até porque, não obstante a interseccionalidade, a subordinação das mulheres é um traço comum da situação das mulheres na sociedade, mas depois há particularidades e especificidades que, se queremos mudar e melhorar a vida das pessoas, realmente devem ser atendidas para uma intervenção mais eficiente. E, portanto, essa é a nossa aposta. Eu agradeço imenso a uma associação como o MAR, que tem sabido fazer este trabalho de diálogo e esta sororidade também com outras associações, por exemplo, com a AMOCIP, que estou aqui a ver aqui à frente, e com outras, portanto, nunca perdendo o foco feminista e o foco da diversidade e olhar para a diferença. Sei que vai ser uma excelente tarde de trabalho. Eu ainda hoje vou ter um arraial, antes disso um arraial LGBT, e a marcha correu muito bem a semana passada e também foi uma celebração desta diversidade. Antes disso ainda tenho reuniões, por isso não vou mesmo poder ficar muito tempo, com muita pena minha, mas sei que vai ser uma tarde fantástica de trabalho e agradeço-vos muito mesmo o trabalho que fazem e esta perseverança que é fundamental num tempo que, não obstante nos pareça que é tudo mais fácil, cada vez me convence que é cada vez mais difícil, por um lado porque há uma certa banalização também da igualdade, para além daquilo a que nos habituamos, que são as armadilhas da igualdade formal. Temos uma excelente lei, supostamente desde a década de 70, mas falar-se mais, até estas controvérsias em torno dos feminismos e das suas múltiplas formas de expressão, das suas várias reivindicações, revelam-nos o quanto ainda está para fazer, e que acredito que é um trabalho que hoje eu considero mais difícil, porque há exatamente esta banalização, este óbvio, de uma aparência de igualdade e de uma aceitação generalizada da igualdade, sem que isso se concretize no reconhecimento efetivo da discriminação e da desigualdade. Por isso, muito obrigada, e estou disponível naquilo, como sabem, naquilo que considerem necessário e útil. Muito obrigada. Muito obrigada. Já agora agradecer imenso o contributo da Sra. Secretária de Estado e da Alta Presidente da UPAR. Obrigada a todos. E vamos mudar de face.